Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus, Criador do céu, da terra, do cosmos, Criador das florestas, Criador da Amazônia. Neste tempo importante em que nós estamos nos preparando para o Sínodo da Amazônia. Nós queremos contemplar esta beleza criada por Deus. Como São Francisco contemplou a natureza, as matas, as águas, assim também nós queremos contemplar este mundo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos, portanto, nos preparando em comunhão com a Igreja do mundo inteiro para o Sínodo da Amazônia. Hoje vamos falar coisas importantes sobre o Sínodo. E eu quero cumprimentar o senhor Pedro Bastos. O senhor Pedro é um amigo que eu tenho, que mora em Belém do Pará e que conhece muito toda a região amazônica e que trouxe para mim bonitas histórias vividas e experimentadas pelo povo da região amazônica. Senhor Pedro Bastos, os nossos cumprimentos. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero também cumprimentar com muito carinho a Dona Nega do Preto, lá de Antunes, uma mãe de família, dedicada, zelosa e pessoa de fé. Esses dias, conversando com Dona Nega, ela me falou uma coisa muito bonita e que eu queria colocar para todos vocês que nos acompanham. Dona Nega falou assim: na vida, para colher as rosas, é preciso às vezes passar pelos espinhos. É a sabedoria do povo, né? Como que é bonito a gente ver assim os pensamentos, né? As pessoas assim, se colocando diante da vida, da beleza do viver. A vida é um dom preciosíssimo que Deus nos concede, né? E existem tantas coisas, tantos pensamentos bonitos, né? Para a gente estar sempre refletindo, né? Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. O que é um Sínodo dos Bispos? Ele acontecerá, o Sínodo de 2019, acontecerá no próximo mês, no mês de outubro, e terá como tema, como matéria de estudos, a região amazônica, ou a Pan-Amazônica, né? Nós sabemos que a região, que a Amazônia, que a Pan-Amazônia, abrange 6 países e 2 territórios. A grande parte é no Brasil, né? Por isso nós queremos, juntamente com a igreja, conhecer essa realidade, este acontecimento bonito. Sínodo é um encontro de bispos. Ele é convocado pelo Papa, foi convocado pelo Papa Francisco, que quer conhecer mais a região, as realidades vividas pelo povo da Amazônia, em termos sociais, na preservação da Amazônia, mas também a vida eclesial, a vida de igreja, a fé vivida pelo povo da Amazônia, né? Nós vamos ver hoje, nas histórias do Sr. Pedro Bastos, um pouco dessa história, desta fé vivida e experimentada. Por isso, o Sínodo vem nos proporcionar esta possibilidade. Os sínodos foram criados a partir do Concílio Ecumênico Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 65. Foi um tempo interessante na Igreja. A partir do Vaticano II, a Igreja começou a vivenciar mais as realidades do povo. Houve uma aproximação muito forte da hierarquia, ou seja, dos diáconos,
dos bispos, dos padres, com o povo de Deus. Isso foi muito interessante, né? Nós participamos de uma igreja conjunta. Dom José Maria Pires me falava sobre essa riqueza. Ele que participou do concílio e que até bem pouco tempo falava tanto sobre este acontecimento da igreja, né? É muito importante a gente pensar e valorizar. O primeiro sínodo foi convocado pelo Papa Paulo VI, que foi o Papa que fez o encerramento, que promulgou o concílio, né? Naquele tempo, o tema do sínodo era a preservação e fortalecimento da fé católica, que vai nessa direção do sínodo de 2019, né? Preservar a Amazônia, cultivar tantos valores bonitos que existem naquela região tão bonita e tão importante, né? O último sínodo, que foi convocado pelo Papa Francisco, falou sobre a juventude, a realidade dos jovens, as perspectivas, os sonhos dos jovens. Foi muito importante o último sínodo. Creio que no mundo inteiro buscou-se ou busca-se formas mais convenientes, mais esperançosas, para que os nossos jovens possam ter uma vida muito feliz, profissionalmente, espiritualmente, na família. Foi muito importante o sínodo celebrado em 2017, né? Nós estamos também vivendo, já encerrando este mês de setembro, que falou sobre a Bíblia, né? Estamos estudando a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. É Deus se comunicando com seu povo. Como que é bonito essa história, uma história de 5.000 anos, aproximadamente, né? Colocando o Novo Testamento com o Velho Testamento e toda a história da Bíblia vivida pelo povo antigo, né? E é interessante a gente perceber que o primeiro contato de Deus, naquele tempo chamado de Deus Javé, 1.800 anos antes de Cristo, foi com Abraão. Podemos dizer que foi o encontro de Deus Criador com o homem, com o ser humano, né? E Deus, naquele tempo chamado de Javé, Deus Javé, né? Prometeu a Abraão 3 coisas, que é terra, né? Naquele tempo, a terra de Canaã era uma terra cobiçada, porque era uma terra boa, era uma terra onde tinha frutos, era a terra de plantações, né? Agricultável, se podemos dizer assim, né? Deus prometeu para Abraão terra, família e bênçãos. 3 grandes presentes que Deus prometeu a Abraão. Eles continuam, esses bens, esses valores, continuam até hoje. Passados 3.800 anos de tal fato, de tal promessa, né? Esses valores são oferecidos. A terra, a família e a bênção. A terra é de onde sai o alimento, o sustento, onde se vive, onde nós habitamos. É pena que ainda tem pessoas que têm dificuldades, né, para habitar. É um desencontro, está contra os projetos de Deus. Deus quer que todas as pessoas vivam bem. A família, este dom precioso. A família é a instituição sagrada, abençoada por Deus. E Deus Javé também promete as bênçãos. É a presença da sacralidade, né? A bênção pode significar também uma forma de felicitar, né? Deus querendo felicitar, dar felicidade aos humanos. É claro que além ou através da sacralidade, né? Aí pensando mais em termos teológicos, né? Então, neste contexto, nós queremos pensar e fazer este programa de hoje. O Sínodo da Amazônia é fruto de uma encíclica, ou melhor, de uma exortação feita pelo Papa Francisco.
a Evangelii Gaudium, quer dizer a alegria do Evangelho. Está na mesma direção, né? A palavra de Deus contida na Bíblia traz ao mundo dos homens, dos humanos, a alegria. Por isto é desejo de todos nós, de toda a igreja, que haja esta felicidade em todos os lugares, né? Em todos os setores. E nós vamos nos conduzindo pelas orientações do Papa Francisco, que quer isso, que quer este grande desejo, que tem este grande desejo de proporcionar às pessoas a vida em abundância, falada, desejada pelo próprio Jesus Cristo, lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, né? Agora vamos lá na história do senhor Pedro Bastos, aquele que no início do programa eu falei. Ele reside em Belém do Pará, né? E sempre vem aqui nos contar as bonitas histórias lá de Belém do Pará, que é uma região amazônica, né? E o senhor Pedro Bastos conhece muito todas as realidades de lá e traz para nós, né? Interessante, ele estava falando que tem regiões, tem lugar lá que há bem pouco tempo as pessoas acompanhavam ou participavam da Santa Missa pelo rádio. E interessante, segundo ele, reunia muitas pessoas na casa para escutar no rádio a Santa Missa. Mas às vezes a onda do rádio saía e aí alguns faziam barulho. Aí o dono da casa, o pai, uma pessoa responsável, avisava, falava, vamos ficar bem caladinhos, vamos fazer silêncio até a onda do rádio voltar. Que coisa bonita, que fé pura, experimentada, né? Cheia de fé, de vontade de se encontrar com Deus, de celebrar a Santa Missa, o sacrifício maior de nosso Senhor Jesus Cristo. Fico pensando, né, neste desejo de vivenciar os sacramentos da Eucaristia, a escuta da palavra de Deus. É muito interessante ver este interesse. Ele fala também sobre a festa bonita de Nossa Senhora de Nazaré, é a festa, né, do Círio de Nazaré. Essa festa foi fundada no ano de 1793, portanto há mais de 200 anos existe a festa de Nazaré, do Círio de Nazaré. E interessante, a festa de Nazaré é a maior manifestação cristã do Brasil, a maior manifestação cristã do Brasil e uma das maiores do mundo. Acontece na região amazônica, em Belém do Pará. Eu achava que era só em Belém do Pará, mas segundo o senhor Pedro, não é não. Em todas as comunidades, em várias comunidades se celebra, né? É claro que Belém é o centro, né? Mas em todo o estado, em toda a região, se celebra Nossa Senhora de Nazaré, né? É a fé em Nossa Senhora, a nossa mãe. Por isso a gente fica pensando na importância da Igreja Comunhão. Voltando lá no Concílio Vaticano II, o Concílio pensou numa igreja conjunta, numa igreja em harmonia, em sintonia, né? E pensando nessa forma de igreja, é importante a gente lembrar que tanto a Amazônia como os estados do Sul, como todo mundo, deve viver de forma universal a nossa fé. Esta é uma preocupação do Papa Francisco. Ele quer que haja esta harmonia, né? Por isso o sínodo, com certeza, vai caminhar nessa direção. Melhorar mais os meios, as formas, né? Integrar mais a região, a igreja da Amazônia com a igreja do mundo inteiro. Nós sabemos que lá
existem comunidades que têm muita dificuldade para receber os sacramentos da Santa Missa, né? Enfim, todos os sacramentos, toda a assistência da igreja, toda a experiência eclesial. Com certeza, o Papa Francisco estará buscando caminhos para que haja mais assistência da igreja em toda a região amazônica. No nosso próximo programa, nós continuaremos falando sobre essa igreja que caminha e que busca formas para que todas as pessoas possam vivenciar com muita fé essa presença de Deus vivida e experimentada. Na música de hoje, nós vamos escutar o Padre Zezinho cantando Elegia pela Amazônia. O nome é esse mesmo, Elegia pela Amazônia, com o Padre Zezinho. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Águas que o Senhor criou e pôs aqui no meu planeta, chuva e neblina, mares e rios, águas imensas, louvai o Senhor. Verde que o Senhor criou, depois de ter criado as águas, grandes florestas, vida aos borbotões. Do vosso jeito louvai o Senhor. Salve a floresta, salve-se o futuro, salve qualquer água, salve a vida e quem dela depende ou depende.